O Adobe Photoshop, programa profissional aí de edição de imagens, ele oferece ferramentas completas para tirar o fundo de uma imagem. E aí dessa forma você pode adicionar elementos em outra paisagem, você pode deixar em destaque ou então apenas adicionar um background branco, um fundo branco. Vou pedir para que você confira passo a passo aqui 3 ferramentas fáceis de usar para realizar esse processo de retirar a imagem de fundo no Photoshop. O recurso é ótimo para quem gosta de personalizar fotos pessoais. E você também vai ver como salvar imagens sem fundo ou com fundo transparente. O primeiro passo é você abrir o programa do Photoshop aí no seu computador e logo em seguida clicar no menu Arquivo, Abrir e selecionar a foto que você quer utilizar para recorte. O segundo passo seria criar uma camada de imagem. O que seria as camadas? Aqui do lado direito da tela você pode visualizar o que nós chamamos de camada que pertence à imagem que você está trabalhando. Para que você possa continuar o seu trabalho, continuar preparando a imagem para o recorte, você precisa clicar com o botão direito do mouse sobre a camada e escolher a opção duplicar camada. Lembre-se que há uma tecla de atalho que serve para este mesmo fim. Você pode pressionar Ctrl J e duplicar também camada. Ok, então vou confirmar aqui duplicar camada e em seguida ok. A camada já está duplicada. Há uma outra opção também aqui de como você preparar esta imagem, que ao invés de você duplicar camada, você poderia simplesmente se livrar desse cadeadinho aqui. Bom, esse cadeado aqui significa que sua camada é bloqueada para vários recursos do Photoshop. Então, para você trabalhar com ferramentas que retiram o fundo da imagem, é interessante que você elimine o cadeado. Para você eliminar este cadeado, bastaria você dar 2 cliques sobre a camada e em seguida pressionar o botão OK. Você tem 2 alternativas interessantes: ou você desbloqueia a camada retirando o cadeado, ou então você duplica a camada. E o que você viu agora foi simplesmente como preparar a imagem para fazer o recorte do fundo. Bom, agora nós vamos conhecer as ferramentas que iremos trabalhar para isto. E a primeira ferramenta que nós iremos trabalhar será a ferramenta varinha mágica, que serve para fazer seleções de uma maneira bem rápida e simples. Aqui no Photoshop vamos abrir uma imagem clicando em Arquivo, Abrir, e vamos escolher algumas imagens de exemplo. Com a imagem aberta, agora vamos duplicar a camada. Como eu havia dito antes, existem 2 opções: você pode duplicar a camada ou eliminar o cadeado, mas aqui é mais interessante eliminar o cadeado, pois assim ficará mais fácil de você visualizar o efeito da varinha mágica. Então vou dar 2 cliques aqui na camada e em seguida eu vou dar OK. E agora vamos para a ferramenta da varinha mágica. Bom, aqui você pode contar a 4ª ferramenta. Então, se você também vai perceber um detalhe em cada ícone, ou pelo menos na maioria deles, você vai perceber que eles têm uma setinha no canto embaixo. Isso significa que se você pressionar o mouse em cima de uma dessas ferramentas que tem a setinha, você vai ver que tem várias outras opções dentro da mesma, como é o caso de alguns aqui que eu estou mostrando. A ferramenta varinha mágica se localiza na 4ª ferramenta e ali ela divide o espaço com a ferramenta seleção rápida. Vamos ativar então varinha mágica, em seguida clicar no background, o fundo, e pressionar no teclado a tecla Delete. Observe que já está mostrando aí os quadriculados, representando aí já uma imagem sem fundo. Aqui também faremos o mesmo em alguns locais e regiões onde está com fundo branco.
E pronto, aí nós temos a nossa imagem sem o fundo. Nós podemos utilizar esta imagem agora para fazer uma montagem com a paisagem de fundo, na verdade qualquer fundo que você desejar. Vamos agora abrir uma imagem onde podemos utilizar como fundo para esta foto. Eu vou clicar aqui em arquivo, abrir, e em seguida área de trabalho, escolhi aqui uma imagem que vai servirá como fundo. Eu, como sempre, escolhendo sempre as piores imagens para foto, mas tudo bem. Bom, aqui podemos notar que nós temos aqui as duas abas, né? Temos aqui a da foto atual e nós temos aqui a da imagem que eu acabei de recortar o fundo. Dá para gente selecionar uma foto e mesclar com outra utilizando o recurso de janela, organizar lado a lado verticalmente. Esse é um recurso interessante, fácil e simples, mas eu vou ensinar para vocês agora um outro método. Para esse método nós vamos utilizar aqui os recursos de selecionar, de copiar e de colar. Então nós vamos dispensar esse método aqui de janela, organizar lado a lado verticalmente. Vamos colocar na opção consolidar tudo para guias. No caso aqui vamos escolher qual será a imagem que irá passar por todos estes processos. A imagem então será essa daqui, a imagem pela qual recortei o fundo. Vamos utilizar os recursos de selecionar, copiar e colar. Bom, o primeiro seria o selecionar, que você pode ativar por meio do menu selecionar e depois clicar na opção tudo. Você também pode utilizar a tecla de atalho, que no caso seria Ctrl e A. Ctrl A você seleciona, também selecionar tudo. No caso aqui vou optar pelo menu. Com a imagem toda selecionada, você pode observar que ao redor da imagem tem os pontilhadinhos. Isso indica que toda a imagem está em modo seleção. Agora vamos copiar. Você pode copiar clicando no menu editar, em seguida copiar, ou então utilizar teclas de atalhos também, como Ctrl C. No caso aqui resolvi optar por editar, copiar. A imagem copiada agora você precisa colar na outra imagem, então vamos até a outra imagem e aqui vamos ativar o botão ou a opção de colar. Para isso vamos recorrer ao menu editar, colar. Você também pode utilizar a tecla de atalho como Ctrl V. No caso aqui eu optei por editar, colar. Observe o resultado, você vai ver que a imagem ela foi transportada para cá. E observe também que os detalhes que não foram recortados são mínimos. Para deixar essa imagem um pouco mais aprimorada aqui na montagem, vamos diminuir o tamanho. Para isso utilizamos um recurso que é como o editar transformação livre, ou então utilizar a tecla de atalho Ctrl T. Agora vamos diminuir um pouquinho a imagem utilizando Shift, pressionando Shift no teclado, indo até a borda lateral. No caso aqui é só pressionar um pouco para baixo e a imagem já está diminuindo. E assim nós temos a imagem com tamanho mais otimizado em relação ao fundo. Você viu então como é fácil trabalhar com a varinha mágica, né? Você deve estar pulando de alegria e falando: puxa, então agora eu só preciso achar imagens que tem fundo branco ou coisa do tipo, colocar no Photoshop, usar a varinha mágica, tirar o fundo e aí é tudo alegria. Só que não, eu vou lembrar vocês um detalhe: nem todas as imagens você consegue retirar facilmente o fundo com a varinha mágica. Às vezes você retira o fundo com a varinha mágica, mas é necessário aí fazer alguns ajustes. Esses ajustes que nós vamos utilizar na próxima etapa seria tolerância. Vamos entender o que é tolerância e vamos entender porque nem todas as imagens dá para você retirar o fundo com a varinha mágica tão facilmente. Vamos fechar aqui as imagens que não vamos mais trabalhar e utilizar.
E agora eu vou clicar em arquivo, abrir e vou escolher a próxima imagem. Aqui nós temos um exemplo bem interessante. Nós vamos passar pelo mesmo processo, retirar o fundo da imagem com a varinha mágica. E você vai perceber que nesta imagem algo de diferente vai ocorrer. Bom, após abrir a imagem, aqueles procedimentos, né, padrão. Então aqui você dá 2 cliques com o mouse no cadeado e em seguida dá OK aqui na janela. Você acabou de desbloquear. Agora recorrendo à ferramenta varinha mágica e em seguida clicar no fundo branco. Em seguida pressionar Delete no teclado. E observe que algo muito bizarro aconteceu, né? Começou a sumir detalhes dos dedos da mão da menina e também o celular. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu devido ao nível de tolerância. Vamos nos atentar ao seguinte: a varinha mágica de mágica ela não tem nada. O que ela faz é o seguinte: quando você clica no fundo, essa varinha mágica ele tenta detectar todos os tons de cor do fundo que você clicou. Então, se o fundo é branco, ele tenta achar todas as partes brancas da imagem, incluindo tons parecidos, como cinza claro, um cinza e qualquer outra cor que seja muito clara, semelhante a branco. Então foi o que aconteceu com o celular da menina e também parte dos dedos da mão. Tinha muitos tonalidades brancas junto com o fundo. Isso acabou confundindo a varinha mágica e ele acabou deletando. Para que isso seja resolvido de uma maneira fácil, precisamos então voltar de novo. Então, aliás, vou dar uma dica muito interessante aqui: como desfazer algo que nós fizemos no Photoshop e deu errado, né? Se deu algo errado aí no seu programa, na sua montagem, para você desfazer, preste atenção. Você pode ir no seu teclado, pressionar 3 teclas, o Ctrl, Alt e o Z. Ctrl, Alt e Z vai fazer isso, ele vai desfazer o efeito que você acabou de realizar. Bom, aqui nós temos que tirar a seleção, que eu acabei fazendo com a varinha mágica. Para isso, eu posso clicar aqui em selecionar, cancelar seleção ou pressionar no teclado Ctrl D. Seleção cancelada, vamos começar de novo, agora fazendo do jeito certo. Observe que antes de clicar com a varinha mágica, eu tenho que observar o nível de tolerância. Aqui o nível de tolerância está 32, então vamos baixar aqui para um outro valor, vamos colocar 15. E agora vamos fazer o teste novamente para retirar o fundo. Vou clicar aqui e em seguida pressionar Delete no teclado. Olha só, observe que a mão da menina, os dedos ainda continuam lá, o celular também. Agora vou aqui embaixo e vou pressionar Delete e pronto, resolvemos o nosso problema. Então toma muito cuidado quando você estiver trabalhando com imagens. Existem casos que você precisa regular a tolerância, né, o nível de tolerância. E se você está aí se perguntando, coçando a cabeça e você não tem alguém para te responder, sim, porque eu não vou te responder, porque eu estou falando isso aqui em vídeo. Se você está com essa dúvida aí, essa imagem tinha fundo branco, né? Será que se eu trabalhar com outra imagem que tem um fundo amarelo, rosa, preto, marrom, lilás, bege, ou seja, a cor, qualquer tipo de cor, será que vai funcionar o efeito da varinha mágica também? Aí eu asseguro para você que sim, isso é uma boa notícia. Sim, você só tem que prestar atenção no nível da tolerância. Vamos agora cancelar a seleção pressionando as teclas Ctrl D. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer mais um teste. Nós vamos fazer mais um teste com outra imagem e podemos ver até quanto que nós podemos trabalhar com a tolerância. Vamos clicar em arquivo, abrir. Aqui nós temos uma outra imagem, vamos dar 2 cliques, OK.
Então nós temos esta imagem aqui. Bom, procedimento padrão, antes de utilizar a varinha mágica, vir aqui e desbloquear o fundo. Então 2 cliques, ok, e agora utilizar a ferramenta varinha mágica, clicando no fundo, pressionando delete, e opa, já temos um problema. Aqui, detalhes da camiseta foram excluídos. Significa que o nível de tolerância aqui está um pouquinho alto, né? Então nós temos que diminuir. Então vamos voltar, Ctrl Alt Z para desfazer. E agora vamos fazer o seguinte, vamos cancelar a seleção usando Ctrl D e vamos diminuir o nível da tolerância. Vamos colocar aqui para um nível 5. Clicando no fundo, veja que agora está normal. Agora podemos continuar deletando o resto, que vai acontecer aqui normalmente a retirada do fundo, ok? Mas como é que eu sei os números exatos da tolerância? Na verdade eu não sei. Você tem que ficar testando os números que realmente acaba sendo aquele valor que corresponde à retirada do fundo. Você precisa testar se vai ser 5, 10, 15, você vai testando, clicando, e se der certo, bom, se você acertar de primeira, parabéns. Aqui nós finalizamos então nossos recortes, trabalhando com a primeira ferramenta, que seria a ferramenta varinha mágica.